Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, a igreja celebra a festa de São Bartolomeu. Na leitura de hoje, vemos São Paulo usar aquela analogia da igreja, comparando-a com o corpo humano. Várias vezes São Paulo fala em suas epístolas que a igreja é o corpo de Cristo. E assim como o corpo tem membros diversos, mas que todos, cada qual com a sua especificidade, trabalham para o bem do único corpo, assim a igreja tem Cristo como cabeça e nós como membros, cada qual com o seu dom, com a sua graça própria, e cada qual vivendo a sua vocação, pode então colaborar para o bem de toda a igreja e se santificar. Esse mês agora de agosto, mês vocacional, lembra isso muito para a gente, né? Que a igreja ela é o povo de Deus hierarquicamente organizado. A igreja ela tem uma hierarquia. Como São Paulo dizia, são todos apóstolos? Não. São todos pregadores? Não. São todos administradores? Também não. Cada qual tem um dom de Deus. Mas o que é importante? Ambicionar os dons maiores. Aí logo depois que São Paulo fala isso, essa passagem de hoje, ele começa o capítulo 13, onde tem o famoso hino da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos e dos homens, se não tivesse caridade, de nada valeria. Mesmo que eu vendesse todos os meus bens para dar para os pobres, se não fosse por caridade, não valeria nada. E São Paulo diz que a caridade é o dom maior, ou seja, o que Deus espera de nós? Que tudo que nós façamos, não importa a vocação que nós tenhamos, nós façamos por amor a Ele. A caridade é a virtude rainha, que deve dar vida, que deve impulsionar, que deve dar sentido a tudo que nós fazemos. E essa semana, no mês vocacional, é a vocação dedicada a vocês, aos fiéis leigos, que são chamados por Deus a viver o Evangelho na família, no mundo, nas suas profissões, a transformarem a sociedade através dos valores do Evangelho, a testemunhar em Cristo no meio da sociedade. Celebramos a vocação do sacerdote na primeira semana, a vocação da família e do matrimônio na segunda, a vocação religiosa na terceira semana, e essa é a vocação dos leigos, especialmente quando você, leigo, leiga, coloca o dom que Deus te deu a serviço da igreja, trabalhando nas diversas pastorais da igreja, não é, na liturgia da igreja, nas obras sociais caritativas da igreja, quando você doa do seu tempo, quando você aplica os seus dons para fazer o bem para o seu irmão no apostolado. Então, tudo isso deve estar regido pela caridade. E a igreja, ela é um povo de Deus, portanto, formado por uma hierarquia. E a igreja, ela se alicerça nos apóstolos. Por isso que no evangelho de hoje nós ouvimos Nosso Senhor, entre aqueles discípulos que o seguiam, escolher 12 apóstolos. 12 que seriam a base da igreja. Aqueles 12 ele chamou para si, para formá-los, para prepará-los, para que quando ele voltasse para o céu, fossem os seus representantes. São os primeiros bispos da Igreja Católica, são os 12 apóstolos, tendo como cabeça Pedro, o primeiro Papa. Então esse é um núcleo central. E Jesus confiou a igreja aos apóstolos e aos seus sucessores. Por isso hoje nossos bispos, eles são a presença dos apóstolos entre nós, que representam o próprio Jesus entre nós. E entre eles, como cabeça deles está o Santo Padre, o Papa, sucessor do apóstolo São Pedro. E aí nós vemos então, no Evangelho de hoje, a lista dos 12 apóstolos. Os 12 primeiros escolhidos por Jesus para serem os seus continuadores. E entre eles está o santo de hoje, o apóstolo São Bartolomeu. A história da vocação de São Bartolomeu, ela é contada no Evangelho em outra passagem. Quem apresentou São Bartolomeu para Jesus foi São Filipe, que era amigo dele. São Bartolomeu nasceu em Caná da Galileia. E um dia chegou Filipe e falou assim: Bartolomeu, encontramos o Messias, o Salvador prometido. Quem é ele? É Jesus de Nazaré. Nazaré dista 14 quilômetros de Caná. E Nazaré é um lugar muito pequenininho, né? Bem interiorano, bem pequenininho mesmo. Aí quando Bartolomeu, que aliás o nome dele é Natanael Bartolmai, Bar em hebraico quer dizer filho de.
é o modo deles falarem, né? Então, Natanael bar Tomai deu Natanael, filho do agricultor. Tomai em hebraico é agricultor. Então é o Natanael, filho do agricultor, Natanael Bartolomeu. É a mesma pessoa, né? E a tradição usou mais e ficou o nome de Bartolomeu, mas o nome dele que a Bíblia relata primeiro é Natanael. Aí o Natanael falou assim: o quê? Um profeta de Nazaré? E por acaso pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Ele era uma pessoa muito sincera, né? Para vocês verem como Jesus quis ser humilde. Jesus quis nascer pobrezinho em Belém e quis passar toda a vida dele, até 30 anos de idade, num lugarzinho desconhecido, perdido numa roça. Então, ser de Nazaré não era título de glória. Pelo contrário, pessoal, Nazaré é um lugar tão perdido, vai vir alguma coisa que serve de um lugarzinho tão pequeno daquele. Mas o Natanael, São Bartolomeu, atendeu o convite de São Filipe e foi lá conhecer esse Jesus. E quando ele chegou, Jesus falou: esse é um verdadeiro israelita no qual não existe fingimento, ele é sincero. Aí o Natanael falou: mas, ó mestre, de onde que o senhor me conhece? Aí ele falou: antes que você viesse aqui, eu já tinha te visto lá embaixo daquela árvore com Filipe. E ele então acreditou: mestre, vós sois o Salvador. Aí Jesus falou: só porque eu disse que eu te vi, você acreditou? Você verá coisas muito maiores, verá os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa foi a vocação de Natanael, São Bartolomeu. Era um homem onde não havia fingimento, era um homem sincero. E Jesus gostou disso nele. E ele seguiu Nosso Senhor, aprendeu com Jesus. Quando Jesus foi para o céu, ele recebeu o Espírito Santo e foi partir para pregar o Evangelho. Pregou um tempo ali na Índia, depois foi para a Armênia. E ele levou consigo já o texto do Evangelho de São Mateus, que ele usava como base das suas pregações. E lá, com a sua pregação, com muito esforço e sacrifício, ele conseguiu converter muitos pagãos para a fé de Cristo. E converteu o rei daquela região, chamado rei Polímio. O rei, a esposa do rei, a rainha. E 12 cidades do reino, ouvindo a pregação dele, acabaram se convertendo. Isso suscitou a inveja dos sacerdotes pagãos, que colocaram o irmão do rei contra São Bartolomeu, que foi preso e foi esfolado vivo. Coisa muito triste, né? Ele teve toda a pele dele arrancada da cabeça aos pés. Um suplício, né? Uma tortura dolorosíssima. E como ele não morreu nessa tortura, ele foi decapitado. Mais tarde, foi construída para ele uma grande basílica lá em Roma, na ilha do Tibre. Sabe que Roma é cortada pelo rio Tibre, né? Aí no meio do Tibre tem uma área que forma uma ilha, e ali foi construída a Basílica de São Bartolomeu, para onde foram levados seus restos mortais. Pode venerar no altar dessa basílica o corpo de São Bartolomeu, apóstolo de Jesus Cristo. Um homem sincero, que não tinha fingimento, que não teve medo de ser cristão até morrer por Cristo, né? É uma lição para nós, porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós temos essa tentação do fingimento, né? De querermos não mostrar quem nós somos, esconder ou criar uma imagem falsa de nós por interesse ou por vaidade, ou quando estamos no meio dos maus, ou no meio daqueles que não acreditam em Deus, nós temos vergonha de ser católicos e queremos ficar parecidos com os maus para não sermos colocados de lado. É o respeito humano, né? A gente, quando está no mundo, muitas vezes tem a tentação de se comportar como os mundanos. Porque ser católico dentro da igreja é muito fácil, né? O difícil é ser católico lá fora, quando as pessoas não creem mais em Deus. Então, São Bartolomeu era um homem sincero que não tinha fingimento, que nos ensina a ter essa coragem que ele teve, essa disponibilidade que ele teve, e também que nos ensina, São Bartolomeu, a termos um coração aberto para as coisas boas. Vejam só, por mais que ele ficou sabendo que Jesus era da Galileia, era de Nazaré, na Galileia, e que ele achava que Nazaré era um lugarzinho tão ruinzinho que não dava nada de bom, no entanto, ele teve a disponibilidade de aceitar o bom convite do seu amigo São Filipe. Foi por estar disponível a ouvir um convite bom que ele conheceu Jesus e se fez um grande apóstolo. Quantas vezes chega uma pessoa para a gente
nos convida para vir uma missa, para rezar, nos convida para algo bom. É Deus que está mandando aquela pessoa nos chamar para o bem. Então temos um coração aberto, disponível para quando somos chamados para as coisas boas, porque às vezes aí está escondida uma graça especial de Deus que pode mudar o rumo da nossa vida, como mudou o rumo da vida de São Bartolomeu. Então peçamos esse grande apóstolo de Cristo, coluna da igreja, como diz São Paulo aos Efésios, nós não somos estrangeiros nem peregrinos, nós somos cidadãos do céu, alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos, são as colunas da igreja. Então que Ele proteja hoje a toda a Santa Igreja, o Papa, bispos, padres, todos os irmãos e irmãs, que Ele hoje também interceda em sufrágio de nossos falecidos que estão se purificando no purgatório e que nos dê essa sinceridade que Ele tinha e essa disponibilidade para o bem pela qual Ele atendeu esse convite que mudou a sua vida, o convite feito por São Filipe. E assim, de modo sempre sincero, generoso, aberto, disponível, possamos sempre encontrar a graça de Deus em cada momento de nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.